Então, vamos começar a Seara dos Médios, o capítulo 17, na glória do Cristo. Reunião pública de 29 de 2 de 60, item 46, subitem 7. Se entre as vidas magnificantes da terra, existe na qual a mediunidade comparece com todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo. Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus sob as luzes e vozes dos espíritos superiores. Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o excelso benfeitor transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Intervêm os fenômenos obsessivos de variadas espécies, nas quais as entidades inferiores provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsediado de Gadara ou na exaltação febril da sogra de Pedro. Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as procedências. Apazigua elementos desordenados da natureza e multiplica alimentos para a necessidade do povo. Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quando lê na Samaritana os pensamentos ocultos. Conversa ele mesmo com desencarnados ilustres no cimo de Tabor, ante os discípulos espantados. Avisa a Pedro que espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral e faz sentir a Judas que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. E depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao destino da Boa Nova. Reaparece plenamente materializado diante dos aprendizes, no caminho de Emaús, e mais tarde, em espírito, procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada missão entre os homens. E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostre traumatizado entre o encontro imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de assombro. É inútil, assim, que cristãos distintos nesse ou naquele setor da fé reúnam-se para confundir respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia, que mais se assemelham a requintados processos de dúvida e negação. Porque ninguém consegue empanar os fatos mediúnicos da vida de Jesus, que diante de todas as religiões da terra, permanece por só a brilhar para sempre. É aquilo, né? Como não aceitar a divinidade de Jesus. Quando a gente lê, vê, eu assisti agora há pouco tempo o filme da vida de Maria Madalena. Então, várias passagens de Jesus, né?
Caiu? É. Sumiu todo Fica... mundo? Sumiu todo mundo. Daqui. É. Ué, que estranho. Eu vou sair e vou entrar de novo, vamos ver. Eu também, vou fazer a mesma coisa, isso aí. Oi, Eduardo. Voltou? Eu li o Voltou. livro. Voltou. É, você falou que a internet. A internet caiu e voltou, Eu Isabela. A nossa. E tirar essa ideia que Maria Madalena foi uma prostituta. Exatamente. É lindo. E cada vez que a gente, pelo menos que eu vejo um filme, eu leio um livro, e aparecem as passagens da Jesus, é emocionante, né? Você viu, né? A gente chamou para entrar, entrou para Tadinho. Ele olhou assim, não gostou, ela fechou a porta e foi embora. Mas não é bonito, eu não gostou. Desculpa. Uma prece inicial é aquela, não. É Isabela. Vocês querem, eu posso fazer ou vocês preferem que alguém faça aí daí mesmo? Não, você pode ser fazer. Pode fazer. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom o som? Sim. Uhum. Então, vamos lá. Vou sugerir que nós possamos fechar os olhos, acalmar os nossos pensamentos. Vamos respirar profundamente e lentamente. Inspirar e expirar, para que os nossos pensamentos e o nosso coração possam se preparar para mais essa aula, desejando e tendo a certeza de que nosso Mestre e bondoso Jesus está conosco, sem dúvida nenhuma que nossos amigos espirituais também seguem junto conosco, que eles possam nos auxiliar e nos orientar no caminho do bem, com boas orientações para que possamos sempre buscar sermos melhores e consigamos hoje, mais uma vez, aprender um bocadinho mais, para dessa forma sermos capazes de ajudar ao próximo e especialmente a nós mesmos. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Capítulo 24, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, itens 7 a 10. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Consigo, claro. Elas ouviram? Vocês estão ouvindo a Paula aí? Está me ouvindo? Só fechar o Você seu está no áudio. mudo, Cláudia. Nossa, Vou colocar meu fone de ouvido para ouvir melhor. Pronto, tá ótimo. Deixa eu sentar lá, então. Quer trocar aqui? Só para falar do Evangelho, acho que vai ser mais fácil. Senta aqui. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhe pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e não possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte.
fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse, a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são tão caros? Sem dúvida, pode-se, assim, ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que lhe pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do MEC com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos devedores de sorte, mas porque o obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, por isso ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. E se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só método que possa garantir a obtenção de fenômeno espírita nesse instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se realmente, Senhor, se é Senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. A mediunidade é uma coisa santa, deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá fruto dos seus estudos que faz o preço de sacrifícios, frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde, eles podem a isso dispor por um preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, ele não tem direito de vendê-lo. E Jesus e os apóstolos, enquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Nessa parte, assim, que a gente recebe assim, esse dom, muitas pessoas, assim, às vezes, como o Radal está falando, não é bem um dom, é uma coisa que assim, é uma coisa que vem da vida, que a gente serve de instrumento.
E se a gente não, se eles não, se a gente, isso daí não é uma coisa nossa, né? E eles, a gente está servindo de instrumento para poder ter a comunicação dos outros espíritos. Para que serve essa mediunidade? Para a gente poder expandir, para a gente poder ajudar, para a gente poder passar os ensinamentos de Deus para quanto mais pessoas puderem, os espíritos poderem comunicar entre a gente, né? Então, não tem por que a gente cobrar por uma coisa que não é nossa. E muitas coisas, muitas vezes acontece isso, né? Eu estava até agora que eu estava lendo isso daqui, eu lembrei, nós não sei quantos livros do André Luiz Chiari, que tem muitos médios, muitos espíritos que vêm, que encarnam, que têm a mediunidade extensiva e que vêm com a missão de realmente vir para poder ajudar, para poder expandir a doutrina espírita, para fazer realmente o que é o certo com isso. E muitos deles, quando chegam aqui, eles acabam se envolvendo pelas coisas materiais, vê nisso uma coisa, uma forma de ganhar muito dinheiro, porque isso daí realmente as pessoas, por curiosidade, às vezes as pessoas se deixam levar muito com isso, que é uma forma de levar, de fazer isso como a vida e acaba perdendo toda a oportunidade que ele teve realmente de vir para cá e fazer. Aí volta para lá, muitos deles voltam para lá sem ter cumprido a missão e ficam até isolados com isso, né? Não foi para isso que eles vieram. Eles já vieram com essa mediunidade exatamente para com essa missão de passar para as pessoas. Acho que os mensageiros falam bastante sobre esses médios. Eu acho que os mensageiros é um dos primeiros. Você lembra daquela novela do Profeta? O Profeta, eu acho que eu lembro mais ou menos. Era justamente isso. O cara, ele tinha uma mediunidade, usava para ajudar as pessoas, ele tinha uma vida interior, foi para a cidade. Aí, estava vivendo quase na rua, de favor, não sei o que, o pessoal começou a influenciar ele para ele cobrar por show que ele fizesse. E aí ele perdeu a mediunidade com o tempo, né? Porque ele não estava ajudando ninguém, a não ser ele mesmo e a vaidade dele. E aí depois, quando ele realmente se viu no propósito de querer ajudar as pessoas de novo gratuitamente, ele conseguiu voltar a ter a mesma facilidade na comunicação, né? Mas isso aí, a minha tia que faleceu, ela era assim, a mediunidade dela era porreta, né, como a gente fala. Porque até saber onde os filhos estavam, ela sabia, sabe? Então, ela sabia, quando eu passei mal, por exemplo, ela sentiu tudo que eu estava sentindo, ela sabia onde eu estava, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia tudo. Então, ela via, ouvia, psicografava, tudo. E aí ela passou por uma experiência tão frustrante que ela falou bem assim, para essa encarnação eu só vou deixar minha mediunidade para ajudar minha família e meus amigos, porque eu não tenho mais coragem de ajudar ninguém. Porque depois volta contra mim. Errado, né? Mas. Não, só não, né? Porque muitas pessoas acabam querendo se aproveitar disso, né? Sabe? Ele vai e acaba procurando uma pessoa para saber o que será que vai acontecer, não vai para se aproveitar de alguma coisa E aí esse médium é assistido pelos que ele atrai, né? E aqui nessa parte que está falando também, né? Quando você começa lá, quando tem isso daí que usam isso mesmo para cobrar, para pegar dinheiro, por estar errado, eles acham, são os espíritos mais baixos, né? Mais assim, sem evolução que chegam perto, porque os espíritos superiores não estão ali, agora esperando a gente chegar e falar, os levianos, são os levianos, e aí já. Lembra do Ghost? Da Audrey. Da filme? É verdade, gente. A Audrey Gold. O Cauê podia ficar aqui, né? Fica aqui, Cauê. O que ele está fazendo? Assessor de informática. Se a barriga não tampar vocês? Não, fica tranquilo. A minha também tá. Tem que pôr o acho que caiu, né? Não. Já deixei salvo. Cadê?
Peraí. É Eu vou passar fazer em primeiro esse daqui. esse daí. Vai ter som, alguma coisa? Ou vídeo? Não, Não, só. volta para o ensino. Deixa eu te falar. É na teoria, técnicas. Não, você volta. Por aí. Dá para fechar a janelinha, fechar um saquinho. Aham. Né? Vamos deixar assim ficar. Olha, pode falar. Bom, tudo que eu vou falar aí hoje, nós já vimos, nós já comentamos, então fica mais como vamos fazer dar uma lembradinha, né? Então, são as técnicas auxiliares para a concentração. Então, relaxamento físico, nós já falamos sobre, né? Nós fizemos bastante técnica de relaxamento. A Fernanda também expôs bastante coisa na aula da semana passada. Então, a necessidade de nos desligarmos das nossas preocupações, dores, cansaço e tensões, relaxando primeiramente o nosso interior em busca da calma e da paz. Então, o que nós conseguimos a partir disso? Nós conseguimos isso trocando energias negativas por positivas, então sempre para a elevação dos nossos pensamentos, né? Dirigindo nossa mente para os pensamentos que nos induzam à tranquilidade. Então, o exemplo disso é mentalizando as criações da natureza divina, como a água límpida do mar, a chuva calma, a queda d'água, lago calmo entre as montanhas, os animais, passarinhos, tudo que remete à calma. Né? Todas essas orientações são atitudes indutoras da paz. Então, nós já falamos isso, nós já fizemos as técnicas, né? É só uma lembradinha. Aí tem a respiração, que a Fernanda falou bastante, e aí mais um pouquinho a respeito. Se adequa, limpa os pulmões, oxigena o sangue e, consequentemente, equilibra todo o organismo físico. Então, a respiração, no caso, né? Diminui a aceleração dos batimentos cardíacos, ajudando o relaxamento do médium. É um exercício que deveria ser feito contínuo em nossas vidas. Eles sugerem, inclusive, que a gente faça diariamente. A fortalecer os pulmões, esse exercício aí. Então, Nossa conexão está impactada, por isso que às vezes ela... Então, isso nós já fizemos a semana passada. Então, conta 3. Soltando pelo nariz, contando até 3. Respiração. Você enche do abdômen, né? O abdômen com ar. Já conseguem, tudo bem? Eu, pessoalmente, se eu fico focada nessa respiração, eu faço uma vez, mas eu acabo desligando. Isso. Eu coloco os pequenos que naturalmente. Em casa, inclusive várias vezes ao dia deitado. Isso é para a gente estar acostumando, né? Fazendo. E aí vem a higienização mental, né? Já sentindo o relaxamento mental, iniciamos a ação dos sentimentos.
propiciando a troca harmoniosa entre os nossos participantes, né? Afinizar para o conjunto. Senhor Jesus, agradecendo mentalmente a oportunidade do trabalho, passando a partir daí a irradiar luz de seus próprios sentimentos mais puros, envolvendo a todos e a todo o ambiente. Então, aquela arte e daí o entendimento perfeito de ações que não permitem mais as pessoas vocês sabem, vocês são da equipe de desenho. Tudo é feito rapidamente. Obviamente, Vocês estão nos ouvindo? Agora melhorou. É que a nossa música está caindo, então se der uma queda aí, vocês esperam um pouquinho que volta. Não é vocês, Não, né? já voltou, já voltou. Já estava muito ruim. A conexão está instável. então vamos voltar. Só repete o conceito. Então, isso tudo é toda essa concentração, né? No caso, essa higienização mental é feita rapidamente, como é um ato mental intensamente ativo, através do qual focamos a mente em determinado ponto de interesse, que no caso, aqui, na reunião mediúnica, né? Para determinado fim. Então, todos focados fecham-se as portas da mente, abrindo a música. Ele é ligar a pensamento muito definido ao objetivo do sem concentrar mesmo, tudo sentir, né? Tudo que está ao seu redor. Assim, parou de novo? Não. Assim, mais facilmente os espíritos terão acesso ao pensamento do médium para transmitir suas mensagens. Dessa forma, né, eles abertam para as recepções, né? A boa concentração facilita o intercâmbio com o plano espiritual superior. Conclui-se, portanto, que desenvolvimento mediúnico adequado à necessidade do equilíbrio. Essa parte a gente dá uma parada e vai começar a falar um pouco do paciente para vocês, tá? Depois a gente volta, depois do curso de paz, a gente volta a falar um pouco a respeito. Tá? Se eu conseguir sair daqui, eu acho. É só o share. Ele não está entrando. Agora entrou. É por isso que essa parte. É, ele estava entrando. Esse foi o problema. Estão ouvindo aí, meninas? Sim, está dando umas falhadas, mas agora está bom. É, a nossa conexão continua instável. Pronto.
Só que não é. É um pouco. Ele andou um pouquinho. A gente vai voltar assim. Mas só você aqui nessa setinha aqui. Nessa. Aí. Pronto. Senta aqui. Cauê, produção. Não, daqui a pouco eu vou ter que sair. É? Para cuidar do negócio. Então quer que eu fique? Então, deixa eu... Fica aqui, ó, mais fácil. Tá. Tá? Desculpa. Não, desculpa do quê? Ah! A gente espera, não é intensivão. Só você conseguiram fazer para o fácil, não. Então, só para memorizar, a senha, P de percepção, A de aproximação, nós já temos um pouquinho no ano passado, C de contato, E de limitação. Quem criou esse método foi o senhor Edgar Pereira Armond. E ali está uma fotinha dele mais novinho, dele mais idosinho. Ele nasceu em Guaratinguetá, em 1894, e desencarnou em 1982. Viveu um bocadinho. Então, ele foi responsável pela implantação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na FESP, colaborou por mais de 3 décadas, e aí ele o estudo da doutrina em termos evangélicos e está para desenvolver os métodos. Aliás, curso para inspiração, a iniciação das luzes, das sociedades espíritas. E foi o líder e idealizador do projeto traçado Primitivo Trecho da Serra das Rodovias dos Tamoios, na profissão dele. Enfim, tem um currículo bem grande, eu não coloquei tudo, só coloquei alguma coisa. E ele escreveu aquele livro Os Exilados de Capela, não sei se já deve. Entre outros livros, eu coloquei esse daí porque é o mais conhecido. O material que eu peguei era sobre o tipo de desenvolvimento de menção anterior, que foi de 1960, e aí essa atualização de 1964. Tudo isso porque ele cita numa parte do texto que nós vamos ver aí. Então, ele diz, em publicação anterior, em 1960, sob o título Mediunidade Prática, encarando a preparação de médiuns para difíceis e delicadas tarefas na seara de Jesus. Porém, fizemos-no de consumar a edição de 1960. Então, agora, essa 64 foi um pouquinho mais elaborada. Conquanto mantendo ainda o mesmo caráter, ampliamos agora os limites da exposição, apresentando seus ângulos mais importantes, conforme se torna conveniente a sequência da apresentação da matéria em seu aspecto didático e objetivo. Na referida publicação, ao tratarmos da incorporação, utilizamos esse termo incorporação, para o setor mais vasto da atividade mediúnica. Referimos-nos apenas ao detalhamento do transe no aprimoramento mediúnico, porque era de interesse repassar a situação dos médiuns já desenvolvidos, existentes em nosso país aos milhares, e que, em sua maioria, não tiveram aprendizado regular e muito menos especializado. Ou seja, ele criou essa obra pensando nos médiuns já existentes, porque era aquela coisa de colocava na mesa, como acho que às vezes acontece ainda, colocava na mesa e se dava a comunicação. O médico fazia mais ou menos por
por intuição, sem saber exatamente o que estava fazendo. No caso, o que ele criou foi a tal chamada educação da mediunidade, que nada mais é do que o médium ter um certo controle, por falta de palavra melhor, mas ele conseguia administrar a sua mediunidade. Evidenciou, entretanto, e de modo geral, o pouco empenho desses médicos em se adaptarem ao novo sistema proposto com que ele trabalha, porque já se cristalizaram os hábitos anteriormente adquiridos no modo místico de encarar o mediunismo e no convencimento de que tudo estava bem como estava, não necessitando alterações. Ou seja, esses médicos não aceitaram, porque estavam já acostumados da forma como eles se desenvolveram. Nesse presente trabalho, refundimos aquela publicação e completamos, colocando o sistema das 5 fases, que é o paciente, no seu devido lugar, isto é, no desenvolvimento primário, visando agora somente a formação de médiuns novos, ainda não influenciados por quaisquer processos ou hábitos menos aconselháveis. E quanto àqueles já anteriormente desenvolvidos, mas cuja cooperação se apresenta precária e ineficiente por não terem frequentado escolas ou cursos de aprendizado, poderão se inscrever nesse curso, seja para revisão de conhecimentos, aquisição de novos despertamentos, ou apuramento de sensibilidade, bem como aprimoramento das faculdades que porventura possuem. Para atender justamente nessas condições, vimos nesses últimos anos, nos grupos integrados à Aliança Evangélica, como padrões a ser seguidos por outras instituições, cursos intensivos de triagem mediúnica com base neste método, e constatamos que os resultados, quando os dirigentes são convenientemente competentes e aptos a interpretá-lo, têm sido sempre satisfatórios. Com essa edição, atingimos um ponto de estabilidade e eficiência na estruturação desta obra e qualquer acrescentamento, porventura, a fazer futuramente, selo somente a título de atualização da matéria ou da prática. Ou seja, eu não achei uma outra autor da atualização. Tem naquele livro que eu tenho, tem citação da obra dele, num contexto entre outras aulas, né, que é da FESP também, mas esse daí tem um PDF para baixar na internet, que é o desenvolvimento mediúnico de Edgar Armões, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho. Bom, sobre o desenvolvimento mediúnico. O termo tão geralmente empregado de desenvolvimento mediúnico tem várias significações. Desenvolver significa dar seguimento, ampliar, fazer crescer, tornar mais forte, aumentar, fazer progredir, etc. Ou seja, vai ser desenvolvido aquilo que já temos. Vai transformarmos no meio o nosso propósito, o nosso plano encarnatório. Como já dissemos, aplicado à mediunidade significará ajudar a manifestação das faculdades psíquicas, auxiliar sua evolução, ampliá-las, educá-las, envolvendo as desenvolvimento da vontade pública. Sobre o caráter intelectual, instruir-se na doutrina, da qual deverá ser um exemplificador e um arauto capacitado, e não um agente inculto que age por fé cega e fanática. Estudo, reforma íntima, conhecimento. Do caráter moral, que é essencial para se obter êxito na tarefa mediúnica. É aquele que exige evangelização, reforma íntima, para fazer o médium um expoente, assegurar-lhe a comunhão com permanentes esferas espirituais elevadas e autoridade moral na exemplificação.
ou seja, para que o médium se proteja das possíveis investidas, né, dos irmãozinhos mais ignorantes, por falta de palavra melhor, gosto das palavras, né? O desenvolvimento moral, que é o que a gente busca, né, desde a matrícula aqui no eixo. Então, tomando por base a incorporação, a manifestação mediúnica mais generalizada, eis a sua divisão em 5 fases. A percepção de fluidos, a aproximação, o contato, o envolvimento, a manifestação. As 5 fases preenchem todas as necessidades do desenvolvimento no período primário e servem também de base aos demais, porque são fundamentais para todos os casos e na aplicação deste processo para que haja êxito. O trabalho deve ser executado rigorosamente e tem pleno acordo com o plano espiritual mediante... Isso fica por esse negócio. Mediante entendimento anteriormente feito, ou seja, esse processo. Então, percepção, o que seria? Obviamente, nós não vamos guardar tudo isso na cabeça, né? Então, durante os treinamentos, a gente vai vendo para reflexão. Os instrutores espirituais estudam o organismo dos médiuns. Lembra que na semana passada eu falei que eu não ia dar teoria antes porque me influencia, mas ele recomenda na obra dele que sim, deve ser bem informado. Os instrutores espirituais estudam o organismo dos médiuns, anotam os pontos sensíveis, medem a sensibilidade de cada um. Quando o dirigente encarnado pede seu concurso, eles projetam um jato de fluido sobre esses pontos e os médiuns devem forçosamente sentir a projeção. 1, porque eles agiram nos pontos certos. E 2, porque fizeram a projeção de acordo com a sensibilidade do médium. Até aí, alguma dúvida? Normalmente, essas energias são mais pesadas, né? É para a gente sentir mesmo, porque por você a energia bem leve, de espírito elevado, a gente não vai sentir nada. Né? Então, para que ele possa sentir, tem que ter uma energia um pouco mais Densa, porém, sempre a espiritualidade superior que está orientando, né? Cada gente. Quer que eu te ajude a ler? Pode ler, por favor. Aproximação. Aproximação. Normalmente, na vida comum, aproximam-se dos médiuns espíritos encarnados e desencarnados das mais diversas categorias. Amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, sofredores, obsessores, credores, agentes de resgates, mistificadores, etc. Porque a condição de médiuns de prova é atrativo para todos os casos. Mas em trabalhos espirituais devidamente resguardados, sobretudo quando realizados de comum acordo entre os 2 planos, como, por exemplo, este de desenvolvimento mediúnico, somente pode se aproximar de uma forma ou outra. E isto pela simples razão de que é o próprio plano espiritual que regula e disciplina essas Aproximações. Entendi. Permite que seja um trabalho realmente sério. Ele fala isso, eu acho que eu não coloquei aí porque eu dei uma enxugada nesse fala. Porque se for um trabalho bagunçado, as pessoas estão interessadas mais no material, aí realmente as aproximações vão ser realmente porque as pessoas estão querendo, né? De espíritos mais inferiores. Ou seja, no dia a dia, essas aproximações acontecem, especialmente para quem tem a mediunidade extensiva, sabe disso. Porém, dentro do trabalho mediúnico, de acordo com o médium, plano espiritual, são eles que vão orientar e organizar essa reunião.
Aproximação. O instrutor espiritual que, na primeira fase, lançará sobre o médium de pequena distância um jato de fluido, para verificar e medir sua sensibilidade agora dele se aproximando para fazer-se pessoalmente sentido. O médium deve, portanto, sentir, perceber a aproximação, ou no mínimo, sua presença. Não sei se vocês querem começar. Ele sentiu uma presença. Eu não lembro que todo mundo falou. Isso é longe de anotar, para não pegar o jeitinho de novo. Mas ele sentiu uma presença. Exato. Nessa fase, os operadores espirituais já aproximados estabelecem contato com o perispírito dos médiuns, de forma a serem realmente sentidos, agindo indiretamente sobre os chakras, ou diretamente sobre os plexos do corpo denso, ou nos seus pontos de sensibilidade. Se agir sobre os chakras, o médium sentirá uma momentânea manifestação de sua mediunidade, porque a ação do instrutor se realiza no corpo etéreo. Se a ação for nos plexos, haverão manifestações reflexas, como repuxamentos, tremores e etc. Na área enervada, pelos nervos ligados pelo aquele plexo, na área enervada pelos nervos ligados àquele plexo, desculpa. E, finalmente, se for nos pontos de sensibilidade, a percepção será muito mais acentuada e localizada que nas fases anteriores. E estas circunstâncias também Distingue uma fase da outra. Envolvimento. Aí já estamos na quarta fase. O instrutor espiritual por si mesmo ou através de uma terceira entidade procurará assenhorear-se primeiramente da mente do médium, envolvendo em seguida, caso possível, todo o perispírito conforme o grau de afinidade que existir entre ambos. Foi o que você falou sobre de repente se utilizar de um fluido mais denso, de um espírito mais denso, né? O contato lá, na verdade, o contato aí está falando mental, que na verdade é mental, mas o contato é perispírito, certo? Você vai sentir, o seu perispírito vai sentir o contato de quem está se aproximando com você, né? Então, conforme ele se aproxima, você vai sentir o contato dele. Este passo deve ser mais demorado, dando tempo a que os instrutores espirituais procedam ao envolvimento, graduando segundo as necessidades. Explicar aos médiuns que quanto mais intenso e integral for o envolvimento, maior será o grau de inconsciência do transe e que nos casos de incorporação, simplesmente telepática, o envolvimento não passará do cérebro espiritual. Pode explicar. O que ele está querendo dizer com tudo isso? No último parágrafo aí. Quanto mais, é o que ele está falando, quanto maior o envolvimento do espírito com você, mais ele vai ter a liberdade de passar o que ele está querendo, certo? Né? Você vai ter a sua interferência vai ser menor, né? Não que você deixe de fazer a vontade dele, você está no comando, mas ele vai ter uma liberdade maior para se manifestar da forma que ele queira, né? Então a gente vai ficar, muitas vezes o médico fica aí e tal, e quando está com a passividade, ele praticamente não lembra mais nada do que ele falou, né? Porque é um transe inconsciente, né? Porque você permitiu que o espírito usasse de maior liberdade de você. E, finalmente, a manifestação. Esta fase é o remate do processo. A manifestação propriamente dita e direta do agente espiritual em nosso plano. Pode ser verbal ou escrita, inconsciente ou telepática, conforme a natureza da faculdade que o médium
possuir. Essa última fase, por isso que eu falo, esta última fase só deverá ser efetivada após treinamento intenso das 4 anteriores, arbitrando-se para ela, como no caso antecedente, maior período de tempo, porque é nesse instante que se fazem mais presentes as interferências do subconsciente do médium e naturais emoções. Esse faz as 4 hoje, e essa você deixa quando voltar para as práticas. Pode ficar. A manifestação é o seguinte, né? Você é o dono do seu corpo. Você deixa o envolvimento, mas, como diz, você é que vai decidir se vai permitir ou não essa comunicação. E você também pode cortar a comunicação no meio, ou se você perceber que você está sendo, de certa forma, um desgaste maior e a conversação não está fluindo legal, se o médico tem essas condições, ele corta essa comunicação. Né? Então, ele é importante o estudo, certo? A gente vê muitas pessoas aí, comunidade, querendo escrever, está no ponto de ônibus, está no ponto do ônibus, começa a... Quer dizer, aí já é louca. Então, por isso que você, conhecendo, sentindo as diferenças da energia, percebendo a situação, não, aqui não é o momento, aqui não é a hora, certo? Tem um momento e a hora certa. Você é o responsável por você. Você é o dono do seu corpo. Ninguém vai se manifestar através de você se você não permitir. Você permitindo, ele só vai ser vice-versa, dependendo da situação. Então, por isso que a manifestação, você pode deixar todo o processo se desenvolver. Mas chega na manifestação, fala assim, não quero. Então, agora é lógico, vocês estão no trabalho de júnior, né? Então vocês estão trabalhando para prestar um bem a alguém que está necessitando. Aí quando você está nessa última situação de manifestação, você cortar a ligação é uma falta de caridade. Entendeu? Aí você já não está fazendo o que tem que ser feito. Prestar auxílio, ajudar aquela pessoa, aquele espírito, entidade que está necessitando. Né? Aí você tem que deixar o carro correr. Isso é para situações malucas, situações, né? É não virar um joguete de espírito. Né? Tem um lugar certo, né, Arnaldo, para ter essas manifestações. Muitas vezes as pessoas. Aí é meu mentor, mas dá para possibilidade em qualquer lugar, escreve em qualquer lugar. Quer dizer, que mentor é esse que não respeita a liberdade da pessoa? Não é mentor. É porque os bons espíritos, os protetores, eles respeitam. Eles respeitam, não vão pegar você e fazer da facilidade de escrever a qualquer momento para fora que eles querem. Transformar a identidade em espetáculo. Então, Belzinha, está ouvindo a gente aí? Tá? Então, você faz, eu faço a vibração, alguém faz uma vibraçãozinha para encerrar? Tá. Então, depois da vibração da Cris, aí você pode entrar para o prece final e a gente encerra. Aí, tá bom. Vamos lá. Vai A Cris vai gravar? fazer. Alguém vai fazer? Vai gravar? Não, vamos finalizar. Vamos lá. Então, fechando nossos olhos, inspirando profundamente, relaxando nosso corpo, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade presente, pedindo que nos ilumine, nos envolvam em vibrações de amor, de paz, de harmonia, de cura, e que essas vibrações sirvam a todos os necessitados, sejam eles idosos, crianças,
moradores de rua, pessoas que estão doentes, em hospitais, nos seus lares, que sejam todos envolvidos nessas luzes, nessa vibração de amor, de cura, de fraternidade, de carinho, que as crianças sejam envolvidas num abraço amigo, carinhoso, trazendo luz, trazendo conforto, trazendo amor. Também essas luzes sigam aos nossos irmãos desencarnados, que encontros e perdidos, que sem entendimento, que eles sejam resgatados, que eles sejam envolvidos nessas luzes de amor, de carinho, para seguir sua jornada de aprendizagem, todos os profissionais, principalmente os da área da saúde, para se dedicar, sentindo suas energias renovadas, se sentindo mais forte, com fé, com amor, carinho e devoção, para que continuem esse seu trabalho tão importante, essa jornada de cura, de evolução. Vivemos agora para todos os lados do nosso planeta, e ele seja derramado todas as luzes necessárias para o reequilíbrio, para o amor, para a cura, para o entendimento e prosperidade. Vivemos agora para todas as pessoas, nossos queridos, que deixamos em nossos lares, envolvendo-nos nessa luz de amor, de carinho, de amparo, de entendimento. Eles sejam amparados em suas necessidades. Agora vibremos por nossos queridos animais, os que se encontram perdidos, os que estão doentes, sejam envolvidos nessas luzes de amor, conforto, e amor, e atenção. Vamos agora nos direcionando aos nossos lares, envolvendo todos os cômodos do nosso lar, nessas luzes de amor, de limpeza, de fraternidade. Essas luzes tragam tudo o que nós necessitamos nesse momento, que ela envolva também os nossos vizinhos em suas necessidades. E agora pedimos permissão para nos envolvermos nessas luzes de amor, de fé, de esperança, para que continuemos nossa jornada de aprendizado, de evolução, de caridade e amor ao próximo. Que assim seja. Mais uma noite de reunião e de estudos para agradecer. Peçamos à espiritualidade amiga que cuide de todos os nossos irmãos desencarnados, que deem atenção especial àqueles mais afastados do caminho do bem. Peçamos por nós também, para que nossos mentores nos intuam sempre em nossas atitudes. Roguemos ao nosso querido Mestre Jesus, que com tanto carinho, amor e luz, espalhou seus ensinamentos no planeta Terra, que sejamos capazes de absorver e, por nossos atos, exemplificar o que é ser seu discípulo. Que não nos falte coragem na hora da luta, que não nos falte piedade quando nosso irmão sofre, que não nos falte humildade quando somos feridos ou injustiçados, que não nos falte gratidão para
dividir o que temos com aquele que tem menos que nós. Que não nos falte o olhar sensível para o irmão que erra, poderíamos ser nós mesmos em seu lugar. Que não nos falte, a exemplo de Jesus, brandura, compreensão e resiliência para seguirmos adiante, confiantes em Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção aí, meninas. Agora nós nos despedimos. Deixamos vocês aí com bons espíritos. Vocês também, estejam com eles. Boas intuições. Boa noite. Ótima noite para vocês, meninas. Pessoal, tchau. Abraço. Obrigada. Tchau. Tchau. É Beatriz Berganton, é filha dela? Não sei. Da Cláudia? Entendi. A Beatriz Berganton é a filha da Cláudia? Você não sei? É? É da gente.